Alô, comunidade 247, alô, amigas e amigos que nos acompanham. Iniciamos esse boletim para tratar de uma nova pesquisa, Ideia Exame, divulgada nesta sexta-feira, dia 7 de maio, e que traz números sobre a aprovação ou desaprovação do governo Bolsonaro, além de outros dados importantes. E vamos avaliar a ligação entre estes números e o cenário em que o presidente da República aposta cada vez mais, e esta é a minha análise, ele aposta numa aventura, uma provocação, e deve tomar uma decisão quanto a isso nos próximos dias. O que esta pesquisa tem a ver com esta radicalização no discurso de Bolsonaro e também sobre os fatos terríveis ocorridos no Rio de Janeiro, com a morte de 25 pessoas na chacina do Jacarezinho. Bem, comecemos pela pesquisa. Eu trago aqui os números, a pesquisa Ideia Exame, e pergunta, faz avaliação, como é que os eleitores avaliam o governo de Jair Bolsonaro. Então a gente começa por aí. Como você avalia o governo de Jair Bolsonaro até esse momento? Ruim, péssimo, 50%, é a linha vermelha. Ótimo, bom, 24%, é a linha verde. O que a gente observa? A linha vermelha do ruim, péssimo estava subindo muito desde o fim de 2020 e agora parou de subir. Então, este número indica que parou de piorar a situação do Bolsonaro na avaliação da popularidade dele pelos eleitores. Logo na página seguinte aqui do relatório de pesquisa, como é que você avalia a maneira como o Bolsonaro está lidando, o seu trabalho como presidente? 52% desaprovam, 24% ainda aprovam. Mas o mesmo dado aqui, hein? Parou de piorar. A gente observa que a linha vermelha vinha subindo muito e agora praticamente ficou estabilizada. E a linha verde de aprovação vinha caindo muito e agora ficou estabilizada. Então, um cenário claro que a gente pode definir desta forma. Parou de piorar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Na mesma pesquisa, a Exame Ideia quer saber também a opinião dos eleitores sobre a vacina e sobre a CPI da pandemia. Então eu vou compartilhar com vocês aqui também. A gente tem que descer um pouco naquele mesmo quadro com o resumo da pesquisa. Vamos até a página 12, onde há um dado interessante aqui sobre a avaliação das pessoas em relação à CPI da pandemia. O que você mais gostaria que a CPI do Senado fizesse? E a primeira resposta não é apontar os culpados pelos problemas. A primeira resposta, 41%, gostaria que aumentasse o ritmo de vacinação no país. Essa é a prioridade zero hoje no Brasil, aumentar a vacinação. E isso é um dado ruim para o Bolsonaro, porque é claramente o presidente da República que está atrapalhando o aumento na velocidade de vacinação. E mais adiante ainda uma outra pergunta que mostra a importância do auxílio emergencial. Então, eu vou avançar aqui até a página 25, onde a gente tem uma pergunta sobre o auxílio emergencial. Quando é que você acha que esse auxílio emergencial do governo federal acaba? O auxílio que foi retomado agora, como a gente sabe, no mês de abril, e com um valor bem mais baixo, com menos gente recebendo do que no ano passado. 41% dizem termina em dezembro, e só 18% dizem termina em julho, quando, na verdade, o auxílio emergencial proposto agora pelo Paulo Guedes e pelo Jair Bolsonaro termina em julho. Então, a maioria gostaria que ele continuasse até dezembro e está na expectativa de que ele continue até dezembro, e as pessoas vão levar um susto quando descobrirem que não, que o governo pretende encerrar já no mês de julho, e, além disso, como a gente falou, valor menor do que no ano passado, e menos gente recebe, menos da metade das pessoas recebem o auxílio emergencial em 2021 na relação com o ano passado. Bom, isso tem a ver com o cenário todo que nós estamos acompanhando nos últimos dias. Primeiro, o que explica que a popularidade do Bolsonaro parou de cair, parou de piorar a avaliação do governo? Os próprios responsáveis pela pesquisa respondem. Em primeiro lugar, o auxílio emergencial. Ele voltou a ser pago em abril, apesar de ser um valor menor. As pessoas têm uma sensação, ufa, pelo menos estou conseguindo comprar comida. E, aliás, a maioria diz que usa para comprar comida, exatamente.
Então, o auxílio emergencial explica por que o Bolsonaro parou de piorar, parou de cair. Mas há um segundo ponto, e é nesse que eu gostaria de entrar agora. O discurso extremista. O Bolsonaro, no final de 2020, adotou um discurso mais conciliatório, até para se aproximar do centrão e para viabilizar a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Mas, nas últimas 2-3 semanas, retomou o extremismo, fazendo declarações que a gente conhece. E alguns indícios importantes. Carlos Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro, retomou o controle sobre a comunicação no Palácio do Planalto. É ele que dita o que deve ser feito na comunicação. Então, a gente tem até uma reportagem sobre isso aqui no 247, se você quiser mais detalhes. Carlos Bolsonaro retoma o controle da comunicação e reativa o gabinete do ódio. Isso é importante. Isso também explica por que o Bolsonaro parou de cair na avaliação. Gabinete do ódio. Discurso extremista. Nesta semana, provocações à China. Voltou a falar, a dar a entender que a China inventou o vírus para fazer uma guerra biológica. E voltou a atacar, de forma indireta, mas a gente compreende muito bem, o Supremo Tribunal Federal, e voltou a fazer ameaças de fechamento e de abolição da democracia no Brasil. Jair Bolsonaro disse coisas assim: eu vou baixar um decreto proibindo governadores e prefeitos de fecharem o comércio para enfrentar a pandemia. Seria inconstitucional. No dia seguinte, o Supremo derrubaria esse decreto. Mas talvez seja isso mesmo que ele queira. Publica-se o decreto e depois o Supremo derruba, e o Supremo continua a ser apontado como vilão no Brasil, junto com governadores e prefeitos. Ele tem apostado nessa radicalização. Nesta sexta-feira mesmo, dia 7 de maio, foi a Rondônia e voltou a falar nisso. Vou fazer o decreto, está pronto, vou baixar. Bom, muita gente fica avaliando da seguinte forma: isso é bravata. O Bolsonaro fala e não age. Há motivos para a gente acreditar que dessa vez ele pode agir. Por quê? O Bolsonaro está emparedado pela CPI da pandemia. Bastou uma semana para a gente observar o estrago que a CPI vai causar no bolsonarismo, apontando justamente a responsabilidade dele na falta de vacina. E como a gente viu na pesquisa no começo do boletim, as pessoas o que mais querem é que tenha vacina rápido. É um número pequeno que não quer vacina. 80% dos brasileiros querem a vacina. E nessa pesquisa, 41% querem que a CPI resolva o problema da vacina. O que não vai acontecer, porque a CPI não tem atribuições para isso. Mas mostra a pulsação das ruas e das redes é essa. Então o Bolsonaro precisa criar um discurso rápido para reagir à CPI, porque senão ele vai despencar mais. E parece que está conseguindo. Então isso também explica por que parou de piorar a aprovação ao governo dele. Ao radicalizar no discurso, e ao dar o auxílio emergencial também, mas ao radicalizar no discurso, o Bolsonaro mantém com ele aquela tropa de choque mais extremista, radical, a extrema-direita, que alguns dizem é 15% do Brasil. Bom, então como é que o Bolsonaro ainda tem 25 ou 30% de apoio? Bom, porque ao fazer esse discurso, ele, de um lado, segura os extremistas, e de outro, ele consegue segurar também uma turma que acreditou e continua acreditando na antipolítica, que olha para o Bolsonaro e fala, ele pelo menos é sincero, ele enfrenta o sistema, ele está contra os políticos, está contra os governadores. Então ele vai conseguindo manter a duras penas, porque já tem mais de 50% de desaprovação, é muito, mas ele vai conseguindo manter 25% ao lado dele. Isso é suficiente para impedir o impeachment. E ele precisa, talvez, nesse momento, não bastem apenas ameaças. Ele precisa tomar uma atitude ainda mais radical. Eu não me surpreenderia se o Bolsonaro baixasse esse decreto nos próximos dias, justamente para ser derrubado pelo Supremo. E ele vai tomar uma outra atitude. Já disse também na live esta semana, eleição sem voto impresso não vale. Não tem eleição sem voto impresso. A tropa de choque bolsonarista vai tentar aprovar o projeto de voto impresso, provavelmente vai ser derrubado, não vai ser aprovado no Congresso, e ele fica com os dois discursos, contra os governadores e prefeitos e contra o voto impresso, para dizer que a eleição é uma fraude. Com isso, ele vai radicalizando cada vez mais e apostando na mobilização desses setores
que querem a violência e querem uma intervenção ou militar ou policial. E aí chegamos à tragédia, a chacina do Rio de Janeiro com 25 mortos. Não é à toa, um dia antes, Bolsonaro esteve com o governador Cláudio Castro no Rio, governador que agora assumiu de forma definitiva após o afastamento de Wilson Witzel. Afastamento, impeachment, né? Bolsonaro se reuniu com Cláudio Castro, provavelmente decidiram que Cláudio Castro vai para a reeleição sendo candidato bolsonarista no Rio, e Bolsonaro quer um candidato radicalizado, extremista, que apoie a polícia em ações como essa que nós vimos no Jacarezinho. É claro que ali havia o componente também da vingança, porque um policial foi alvejado e morto no começo da ação. Mas não é à toa. Bolsonaro pediu ao governador, provavelmente, e isso é uma tese que está num artigo da jornalista Laura Capriglione, publicada aqui no site do Brasil 247, ela diz o seguinte, ó, chacina de Jacarezinho beneficia milícia amiga de Bolsonaro, não foi uma mera coincidência a visita de Bolsonaro e o ataque no Jacarezinho. Então, o Bolsonaro provavelmente articulou não esse ataque, mas articulou com o governador um discurso de extrema-direita para que ele seja o candidato no Rio de Janeiro. Bolsonaro muito preocupado, porque Lula está articulando do outro lado com Marcelo Freixo, uma candidatura unificada para derrotar o bolsonarismo no Rio de Janeiro, que foi onde o bolsonarismo e as milícias nasceram. Bolsonaro é filhote e parceiro das milícias, e tudo começou no Rio de Janeiro. É preciso derrotá-lo no seu território. Então, essa chacina faz parte desse componente, desse clima mais geral, em que Bolsonaro aposta numa aventura, e eu acho que ele parte para essa aventura dessa vez, não ficará só na ameaça, porque precisa dar uma resposta para a CPI. Não pode esperar sangrar durante 2 meses na CPI. Bolsonaro faz essa aposta, muita gente diz, mas sem o apoio do grande capital? Pode ser. Vai apostar no pequeno comerciante, desesperado para reabrir sua loja. No apoio da pequena burguesia de comerciantes. Mesmo que não seja majoritário. Se ele conseguir fechar com ele 25%, 30% do país, ele resiste e vai para 2022 apostando numa radicalização e no desconhecimento até do resultado eleitoral, se perder. E provavelmente vai perder nas urnas esse presidente que cada vez mais, fica claro, é o responsável por um genocídio no Brasil. É isso, meus amigos, minhas amigas. Obrigado por acompanhar até o fim este boletim aqui na TV 247. E fica aí o nosso recado que foi passando durante todo o boletim. Você pode doar e ajudar a manter a equipe pelo Pix ou fazer uma assinatura no site brasil247.com/apoio ou então aqui mesmo virar membro. Vire membro da TV 247. Obrigado e até a próxima.